Ela atua diretamente na recuperação de dependentes químicos há 9 anos. A partir desse momento tem um bate-papo com a assistente social do Instituto Neemias, Priscila Stein. Priscila, uma alegria receber no programa Desafios. Prazer, pastor. Priscila, como é lidar com esse público que precisa tanto da gente? Eu acho muito bom. Não é todo mundo que acha isso, mas eu gosto muito. Porque Você gosta de lidar com dependente químico? Eu gosto. Aprendi a gostar. No começo eu entrei meio que sem saber como era, mas eu fui vendo que são pessoas. E isso eu acredito que é o mais difícil das pessoas entenderem que são pessoas como nós. É muito rotulado, é o dependente químico, como se fosse algo diferente de mim, algo diferente da pessoa que senta do meu lado no banco da igreja no domingo à noite, ou aquele meu parente, ou aquele meu amigo. E são pessoas que têm uma história e que cometeram erros, mas assim, tem uma história, como nós temos, tem dores, tem alegrias. Eu queria que você falasse exatamente, com a sua experiência 9 anos, o que leva uma pessoa a usar drogas? Pelas estatísticas e pelo que eu vejo também lá, geralmente é na adolescência que começa. Muitos dizem por curiosidade, porque um amigo me chamou e tal, ou porque estava sofrendo e queria meio que afogar as mágoas em alguma coisa e encontrou alguma substância, né? Começa principalmente pelo álcool ou pelo cigarro, aí vai evoluindo para maconha, cocaína e tudo mais. Foi bom você falar, porque são drogas lícitas, né? Sim. O álcool, o cigarro, e a pessoa a porta de entrada sempre. Pensa que vai ficar nisso aí, mas na verdade é apenas o início. É só o início, porque quer coisas mais fortes depois. Não passa a não ser suficiente mais para aquilo que eu almejo, né? E essa questão da dependência, do vício, independe da classe social. Sim, com certeza. Todos passam por isso. Então, a gente vê na televisão, médicos que estão na rua, na Cracolândia. Então, não dá para dizer que é porque a pessoa é pobre, que fez uso de drogas, não. Eu não sei se eu posso nem falar isso aqui, mas eu fiz uma consulta uma vez, em uma conversa descontraída com o médico, ele disse que na faculdade dificilmente algum médico não tem acesso a substâncias ilícitas, né? Geralmente drogas sintéticas em festas e tal. Então as pessoas que a gente vai no consultório para ser atendido, aquelas pessoas aparentemente bonitas, arrumadas, intelectuais, podem ser usuários de drogas. E qual a sua opinião sobre a liberação das drogas? Eu sou contra. Por que você é contra? Porque eu tô nessa militância, vamos dizer assim, há muitos anos. Não é facilitando que vai resolver, né? Não é, de jeito nenhum. Porque a oferta já é grande e pode piorar, na verdade. Tem outras questões envolvidas, que não só o acesso à droga, mas, por exemplo, o cultivo, o comércio em torno da droga pode gerar outros problemas para o país também, até para quem não é usuário. Como, por exemplo, a gente vê os agricultores com tanta dificuldade cultivando, vendendo produtos às vezes, com preço tão minúsculo, no Ceasa e tudo mais, e quando chegar um produto como maconha, por exemplo, para ser cultivada, que o preço provavelmente vai estar nas alturas, se isso for liberado, pensando na crise de alimentos que a gente vai ter, né? Ou seja, a pessoa vai deixar de plantar arroz e feijão e plantar maconha. Exatamente. Já tem um êxodo rural. Já tem a dificuldade tem a demora em cultivar um produto e a questão das pragas, adubo, até chegar aquele preço final. E um produto como esse chegando com preço nas alturas, a gente pode ter uma falta de alimentos e uma certa... Não, é uma palavra boa, inclusive, para os nossos políticos, né? Sim, isso, com certeza. Porque a hora que só tiver maconha para comer, então você que é a favor da liberação, então você vai dar maconha para os seus filhos, para a sua mulher, né? Para o seu marido. Então a coisa é muito mais séria do que o que a gente imagina. Aí vai morrer comendo maconha e não vai ter o arroz nem o feijão sobre a mesa. Mas Priscila, você também, além de fazer questão de expressar sua fé em Cristo, qual a importância de associar Deus na recuperação desses dependentes químicos? É toda, pastor. A começar, eu digo, por nós que trabalhamos com eles, porque eu tenho uma cosmovisão cristã de tratar a pessoa como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, digno de respeito, que tem acesso à dignidade, porque é um público que tem muito, como eu disse, sofrido, rotulado e sem acesso a muitos direitos básicos, inclusive.
Então eles chegam lá sem documentos, cheios de problemas de saúde, com problemas na justiça, com quase nenhum vínculo familiar mais. Então a gente precisa atuar nisso tudo e eu tenho que ter esse olhar de me compadecer mesmo dessa pessoa e olhar as necessidades e tratá-lo com dignidade. Então, e aí vocês associam também essa questão espiritual? Não, com certeza. Inclusive, isso já é documentado em artigos, inclusive, da importância da espiritualidade no tratamento. É uma das áreas da sustentabilidade, inclusive, a espiritualidade. Sim. Não é? Agora, para essa questão espiritual, Priscila, eu queria que você falasse sobre o percentual de recuperados. A gente pode acreditar mesmo que essas pessoas que vão para esses centros terapêuticos, elas saem de lá livres das drogas? Eu não posso dizer que todas, mas posso dizer que existe sim. Não existe esse percentual de 100%, isso é mentira se alguém disser isso, porque é um problema muito complexo. O primeiro passo a pessoa tem que reconhecer, e nisso já é assim, uma trajetória muito difícil para a pessoa chegar ao ponto de reconhecer que eu tenho um problema e esse problema é maior do que a minha capacidade de lidar com ele, então eu preciso de ajuda de outro, né? Esse é o primeiro passo. Tem a questão também do atendimento, onde que essa pessoa vai procurar ajuda, se as pessoas estão capacitadas para atendê-lo, se ele tem uma rede de apoio, porque não se trata simplesmente dele, por exemplo, entrar na instituição onde eu trabalho, que o tempo de tratamento proposto é de 4 meses. Não é ficando 4 meses, ou 6, ou 9, ou 1 ano ou mais, que vai resolver o problema da pessoa. Qual a importância do envolvimento da família? Total, porque nós somos seres sociáveis e não dá para uma pessoa se tratar, eu já vi isso muitas vezes, a pessoa às vezes sem motivação para o tratamento porque, assim, eu não tenho com quem compartilhar isso. Eu tenho uma pessoa que ele fez o tratamento completo com a gente, tinha todo o potencial, assim, intelectual, inclusive, para crescer na vida, mas ele não tinha mais vínculo familiar nenhum e é como se aquilo tirasse completamente a motivação dele até de viver. Então ele jogou tudo fora e eu vejo ele nas ruas hoje em dia, sempre procuro conversar com ele, mas ele não tem motivação para sair do lugar porque não tem ninguém para dividir a vida. Nunca se casou, nunca teve filhos, então não tem assim para quem melhorar, porque a gente vive para o outro, na verdade. Priscila, tem muitas pessoas que estão em casa agora nos assistindo e aí de repente ela está se perguntando, e o meu problema? Como que esse Deus, essa espiritualidade que vocês trabalham com o dependente químico, como que essa ajuda divina desse ser superior pode ajudar o nosso telespectador? Pode ajudar muito, primeiro nesse reconhecimento também, que não é fácil, de que eu não posso tudo sozinho, eu preciso de ajuda, eu não me basto, né? Então o crer em Deus é maravilhoso, porque Deus está acima de tudo e todos, e Ele pode me dar uma força, inclusive, que eu não tenho. Eu não tenho de onde tirar forças, mas Deus me dá. É reconhecer a limitação de si mesmo. Isso, e a soberania de Deus. Ele pode, eu não posso. E então, como que ele pode receber esse Deus, esse Jesus que você prega? Simplesmente querendo. Esse que é o bom, é tão fácil, né? É tão fácil que as pessoas não creem, né? É só falar, Deus, estou aqui, eu preciso de ajuda. Eles nem precisam crer em Deus, falar, eu não creio, mas estou fazendo a experiência. Seja sincero, que né? Se revele a mim, você existe mesmo? Então se mostra para mim e me ajuda a sair desse lugar. É inclusive uma fala que eu já ouvi algumas vezes dentro do Instituto, de pessoas falando que estavam lá, assim, à beira da morte, na sarjeta, ameaçadas de morte, falar, Deus, se você existe, em presídio inclusive, me tira daqui, eu vou te servir, me ajuda. E tiveram essa ajuda. Tiveram a experiência. Tiveram a experiência. Priscila, eu quero agradecer pela sua presença aqui no programa Desafios. Parabenizo você pelo brilhante trabalho aí, por essa perseverança na ajuda com os dependentes químicos e conte sempre com a gente aqui no programa Desafios. Obrigada, pastor. Deus te abençoe. Amém. Para vocês lá em casa, hoje esse bate-papo fantástico com a Priscila Stein, ela é assistente social lá do Instituto Neemias e desenvolve o trabalho na recuperação dos dependentes químicos há 9 anos. Olha só, sem Deus a gente não vai conseguir. Se chegamos até aqui, foi com a graça dele. O recado já foi dado. Basta que você agora na sua casa abra o seu coração, sabe? Convide Jesus. Fala, Jesus, entra na minha vida. E ele vai te dar uma história diferente para contar. Desafios, volta já.